Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Versículo 14 em diante, nós vamos ler aqui, na verdade do 15, né? Tem aqui, nessa passagem, 3 aspectos que estão sendo enfatizados, tá? Primeira coisa que você viu aqui, existe um aspecto que está mostrando aqui, que existe uma presença, né, dessa multidão vestidas de vestes brancas. Eles estão no Santo dos Santos, servindo a Deus diante do trono. Um outro aspecto, no versículo 16, vai haver uma remoção de sofrimento, certo? Nós vamos falar melhor sobre isso, o que isso representa. Ele está tocando na fome, na sede, né, e calor forte, que são coisas importantíssimas para nós, mas na época, muito mais, a gente vai ver, os judeus tinham muita questão com o deserto, né, as dificuldades. O deserto na Bíblia tem um simbolismo, né, de provação, e muitas outras coisas. Então a importância aí do calor, simbolizando um sofrimento e uma hostilidade à vida, a gente vai ver isso. E ali, outro aspecto que é tocado ali, são as ações do Cordeiro e de Deus em favor da multidão. Então existe aqui um tipo de recompensa aos que estão diante do trono com vestes brancas, tá bom? Então eles estão servindo a Deus diante do trono em pé. Vai ser removido deles todo sofrimento, e o Cordeiro e Deus recompensa cada um deles, tá? Nós vamos lidar com mais detalhes isso aqui. Esses versículos detalham as recompensas então dadas para quem? Aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam, né? Alvejar, é de alvejante, né? Branquearam no sangue do Cordeiro. Então, gente, esse hino, né? Nós vamos considerar isso aqui um hino, né? É uma poesia realmente que está acontecendo aqui. Ele descreve a condição da bênção eterna dos santos na eternidade. Então existe uma bênção sobre esses santos, esses salvos, de forma agora contínua, eterna. E como é bênção mesmo, a gente vai devagar aqui para a gente entender isso. Vamos no versículo 15 novamente. Por isso que, olha só, essa partícula é uma conexão, tá, com o texto anterior. Por isso eles estão diante do trono. Por isso o quê? Porque eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por causa disso que eles podem estar diante do trono de Deus, senão não poderiam. E obviamente que eles fizeram isso, por quê? Porque eles perseveraram na tribulação. Tudo está conectado, certo? E por que eles perseveraram na tribulação? Porque eles são aqueles que foram selados, os mártires, e aqueles que perseveram, eles são os fiéis. Olha como as coisas se conectam.
Por isso que é importante a gente ler, né, o texto e entender dentro do seu contexto. Então é por isso, e de imediato, mas por tudo isso que está sendo falado anteriormente. Por isso eles podem estar diante do trono de Deus. Então por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono, o que ele vai fazer? Estender sobre eles o seu tabernáculo. Então eles estão adorando a Deus no trono, mas Deus vai estender a sua morada, a sua habitação, a sua tenda móvel, o seu tabernáculo sobre estes, fazendo o quê? Com que eles também possam habitar com o Altíssimo. Isso é o que Deus vai... Gente, isso aqui que Deus vai fazer é o que Deus sempre quis desde o Éden. Isso é importantíssimo a gente entender. Tá? O que está acontecendo em Apocalipse, o final de Apocalipse, é o desejo e a proposta de Deus desde o Éden. O Éden, quando Deus coloca o jardim no Éden, inclusive alguns comentaristas dizem que o Éden não é o jardim, é um lugar que Deus põe o jardim no Éden. E esse jardim também começa a ser chamado de Jardim do Éden. Mas o Éden é um local, Deus coloca, planta o jardim. E esse Éden, essa região está na terra. O jardim de Deus não era na terra inteira. Você já parou para pensar? Que o jardim era só um local específico na terra? Exato, Tigre, Eufrates e outros rios citados, provavelmente nessa região. Inclusive minha mãe mandou um vídeo para mim de um pastor que fala de escatologia também. A linha dele literal, mais literalista, né, de interpretação, provavelmente ele é dispensacionalista também, mas eu falei para ela que é muito equilibrado a forma dele colocar, porque apesar de ser literalista, você percebeu que ele pondera muita coisa. Então eu gostei da forma dele colocar as coisas, né? Diferente um pouco daquilo que eu estou falando, mas que não tem como não observar o que ele colocou ali. Ele disse justamente que existe hoje uma desertificação do rio Eufrates, que está sendo constatada há mais ou menos 5 anos para cá, que está secando, por problemas climáticos e problemas políticos da região. Então são 2 fatores que estão secando o Eufrates. E o Eufrates é um dos rios que sobraram ali, né, mais antigos citados do mundo. Essa região se constituiu a maioria das civilizações, que é a religião da Babilônia, dos Sumérios, dos Assírios, né, toda essa região Mesopotâmia, onde Abraão veio, o pai de Abraão, de Ur dos Caldeus, era essa região. Entre rios, Mesopotâmia, Mesopotamos, pótamos igual hipopótamos, né? Que é um animal da água. Então, no meio dos rios se formou uma civilização. Obviamente, civilização antiga precisava do quê? De água. Imagine então um rio desse se secando, agora há 5 anos para cá. É significativo? É. Então, escatologicamente, né, principalmente o pessoal que tem uma linha mais literalista, eles vão procurando cumprimentos literais de algumas coisas. Tá? Então, mas é significativo. Existem coisas que estão realmente acontecendo, inclusive literais, porque muitas coisas estão mexendo com a natureza mesmo, a gente está vendo, né? Então, essa é uma questão interessante. E Deus, então, do jeito que do jardim, eu estou voltando para o jardim, né? Entre rios, ali no meio dos rios também, provavelmente nessa região, o jardim, alguns falam que na região da Turquia era o Éden, existe essa, não tenho certeza, mas é uma cogitação, justamente por causa dos rios, da questão histórica. Então provavelmente naquela região, aonde está as 7 igrejas do Apocalipse? Na Turquia. Olha como a região da Turquia é importante, né? Aonde nasceu o apóstolo Paulo? Região da Turquia de Tarso, da Cilícia. Então olha quanta coisa, né, ali naquela região da Turquia, da Síria, além de Jerusalém, ali embaixo, né? Então o Éden, na verdade, o que é o Éden? O Éden é um tipo de templo, santuário de Deus colocado na terra, para Deus descer. Você lembra quando eu preguei sobre a Babel? Que eles queriam colocar uma torre para os deuses descerem e habitarem entre eles faziam o nome deles conhecido, barganhando com as divindades. Deus faz isso colocando um jardim. Todo templo no Oriente Médio,
em conexão com o templo, tinha, sabe o quê? Jardim. Uma das funções sacerdotais era cuidar do jardim do templo. Deus põe o seu templo na terra e escolhe um casal sacerdote para cuidar do templo e desenvolver a missão dele, de estabelecer a imagem. Todo templo tem imagem. Só que a imagem do templo de Deus é viva, eu e você. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que a gente faça imagem nenhuma, porque não é a verdadeira imagem. A verdadeira imagem era para ser Adão e Eva. Olha que coisa, você está entendendo o que eu estou falando? E lá em Apocalipse, o que está acontecendo? Deus está retomando o propósito lá do original. Ele vai colocar a casa dele no meio da humanidade, salva por ele, reimplantando o processo do jardim, que foi perdido por causa do pecado. Gente, é uma beleza tremenda, tá? Quando você entende a Bíblia dessa forma, isso que eu estou fazendo é uma teologia bíblica. A hora que você entende isso, o tabernáculo, o que era o tabernáculo do Antigo Testamento? Mais uma sinalização de Deus: eu quero morar no meio de vocês. Deus põe o tabernáculo, a Bíblia fala que Moisés faz um tabernáculo com as medidas que ele viu do tabernáculo do céu. Lá no tabernáculo, até no Santo dos Santos, tem reproduções de plantas, de alguns símbolos do jardim. Tem romãs na estola sacerdotal, o candelabro representando uma árvore de luz, a árvore da vida. Tudo lembrando, o jardim. Vocês perderam a minha habitação, estou pondo outra aqui. Olha que interessante. E lá no final vai se estabelecer a morada eterna, porque ele vai concluir o que ele sempre quis: habitar no meio do seu povo. Entende? E aqui nós vamos caminhar em cima disso. Vamos lá. Por isso que não dá para ir correndo, né? Você viu tanta coisa que eu não escrevi e falei, mas olha as coisas importantes que eu estou falando. Tá? Nós temos um projeto original lá de Gênesis, que está se cumprindo aqui no jardim. Quando quebra o jardim, o pacto, tem fome, sede, praga, calor, tudo que ele está falando que vai tirar as maldições que vieram por causa da quebra do pacto do homem, tirando ele de um jardim climatizado, que não tinha calor excessivo, nem frio excessivo, nem umidade excessiva, nem seca excessiva. Tudo estava controlado na perfeição da criação. Não tinha desastre climático, não tinha problema na plantação. Você já pensou um mundo assim? Esse era o jardim. A presença de Deus descia, enchia o lugar da glória. Deus falava com eles. Deus tinha um plano para eles se multiplicar e encher a terra da glória, da imagem de Deus. Meu irmão, a terra seria o que nós todos desejamos. Eles falharam, mas Deus não deixou o seu plano. Mandou Jesus para reconectar tudo isso. Por isso que eu sempre falo, a salvação é muito mais do que levar a gente para o céu, como muitas vezes foi pregado. A salvação é colocar a gente de volta para o plano original de Deus, de viver no jardim, que agora não é um jardim, é uma cidade que tem um jardim, é um jardim urbanizado, é a nova Jerusalém, para viver a eternidade que ele sempre quis lá do Éden. Só que isso precisava de Jesus, do Messias, do descendente da mulher, destruir as obras de Satanás, não é isso? Lembra de tudo? Olha como a Bíblia se conecta. E o que Apocalipse está mostrando? Jesus vencendo Satanás, para estabelecer o plano original, o reino eterno de Deus sobre a terra. Meu irmão, não dá para, né? É muito belo toda a narrativa. E então, quando a gente prega Jesus para os outros, se a gente não conseguir pregar tudo isso, fica muito vazio, fica muito assim, né? Pequenininho, né? Antigamente a gente só falava de Jesus para falar para a pessoa sair do inferno. Gente, isso é muito medíocre, esse evangelho. Só para, né? Nós temos que dar a dimensão da vida eterna para ela. O que Deus está dando para ela? Ela se torna herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, vida eterna, um mundo recriado. Deus não quer salvar só para tirar do inferno. Deus está querendo dar coisas para a gente, mas muito significativas. Se as pessoas não olharem para isso e não conseguirem vislumbrar, o evangelho não tem o impacto que deveria ter.
né? Então, voltando aqui, a primeira parte do hino, então, ele fala do que aqui? Sobre o relacionamento dos habitantes do céu com Deus, usando 3 elementos. Primeiro, eles estão diante do trono de Deus. Isso forma uma unidade com a primeira parte da resposta do ancião, né? A indagação de João, né? Estes são os que vêm da grande tribulação e estão diante do trono de Deus, né? E a gente já viu isso, porque são dignos, são lavados, se tornaram fiéis, se tornaram dignos, estão vestidos dignamente para poder se comportar diante do trono de Deus. Meu irmão, isso aqui é tão significativo, que uma pessoa que entrasse no Antigo Testamento, no santo lugar, que não fosse o sumo sacerdote, morreria, era fulminado. Imagina na cabeça de João, ver uma multidão diante do trono de Deus. Por isso o impacto, mas quem é esse povo que pode estar aqui? Se aqui é um lugar santíssimo, muito mais santo do que aquele lugar dos santos, que só o sumo sacerdote entrava. Quem é essa multidão? Por isso o susto. Você está entendendo? Na cabeça de João era, mas o que está acontecendo? Aqui era lugar só de querubim, né, de serafim, de 4 seres, dos anciãos. Que esse monte de gente? Por isso que o ancião antecipa. Quem é, João? De onde eles vieram? Eles se tornaram dignos de estar aí onde eles estão, em pé, servindo. Um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Olha que coisa extraordinária, né? O véu foi rasgado, né? Uma imagem semelhante disso é usada em Efésios, quando Paulo escreve, ele fala assim, ó, Efésios 2,6, e nos ressuscitou juntamente com ele, falando de Jesus, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o lugar que nós já estamos espiritualmente, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, né? Tem um teólogo que ele diz assim, se os crentes partilham da vida ressurreta de Cristo, pode-se dizer que eles também partilham do triunfo do seu aspecto celestial. Então, se a gente partilha da ressurreição já, né, que a gente está com Cristo ressurreto, a gente já pode saber que a gente também partilha da vitória de Cristo. Só que nós estamos naquela tensão do já e ainda não. Pela fé nós já estamos nesse lugar, mas ainda não percebemos isso nos nossos sentidos e na nossa vida cotidiana. Mas temos que viver olhando para a eternidade, né? Então, assentar-se nessa corte celestial implica, né, a experiência de poder, de vitória. Entretanto, é preciso dizer que tal vitória para o cristão de hoje é verdadeira no aspecto espiritual. Ao passo que em Apocalipse, ela é uma realidade total e final. Então nós estamos nessa tensão, já estamos em Cristo, sentados com Cristo nas regiões celestiais, ressuscitados, vitoriosos, mas neste corpo ainda não experimentamos tudo isso. Mas já é direito, sabe aquela coisa de direito, né? Como que fala? Que é direito e de fato, né? Então é de direito e de fato. Então é de direito, mas ainda não é de fato plenamente vivido. Isso vai acontecer plenamente, consumar plenamente tudo isso quando os nossos corpos forem ressuscitados. E aí entrarmos nesse ambiente de eternidade, aí nós vamos desfrutar de tudo que já é direito nosso. Essa é a tensão que a gente fala, né? Na teologia a gente chama isso de tensão das eras. Tensão da era presente, ainda corrompida pelo pecado, e a era escatológica, que é a era perfeita. Nós já somos da era escatológica, vivendo na era presente. Então existe uma tensão. Eu não sou mais daqui, eu sou daquela realidade, mas ainda estou vivendo aqui. Por isso Jesus fala, Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E eu os envio ao mundo, para anunciar isso, que eles não são daqui. Para outros entrarem na mesma vida plena que eu já dei a eles.
Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Aí a gente continua aqui mais algumas observações. Em segundo lugar, eles servem a Deus aqui, primeiro, né, diante do trono. Segundo, de dia e de noite. É algo ininterrupto aqui. O servir, a palavra aqui original, ela vem desse termo latreuo. Essa palavra que está aqui, adorar, é latreuo. Então eles latreuo Deus, né, dia e de noite. Latreu é da onde vem a palavra que a gente conhece aqui, latria. Idolatria. Certo? É um latreuo, um serviço ritualístico, um serviço ou adoração prestada a um ídolo. Nós não podemos dar latreuo a um ídolo. Só que esse termo ele é usado também para qualquer tipo de um escravo, quando ele serviu, ou a própria pessoa livre que serviu uma pessoa importante, também ele latreu alguém, tá? Ele também servia, né? Por isso que, se o Gui tivesse aqui, ele ia me ajudar, os americanos, ao invés de eles falar assim, eu vou para o culto, né, eles falam, eu vou para o service, eu vou para o serviço. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eles não falam, eu vou para o culto, eu vou para o serviço a Deus. É justamente o termo latreuo. Eu vou para o serviço, eu vou servir a Deus, eu vou para o serviço de culto, serviço de adoração prestado, serviço ritualístico, sacerdotal. Por isso que os sacerdotes trabalhavam no templo, eles latreuo, eles serviam a Deus com as suas atividades do templo. E é esse o termo que está sendo usado aqui, eles estão servindo a Deus no santuário, tá? Espera aí, gente. Eu acho que eu bati aqui, suei aqui. Eu tenho que trazer lencinho, um lencinho. Deixa eu ver se tem aqui uma coisa interessante. Bom, tem, mas às vezes eu tenho que pular, né? Por causa do tempo. A gente tem aquele texto, né? O Novo Testamento ele também fala desse tipo de latreuo, né? Não só o antigo, que é o trabalho sacerdotal. Quando fala do culto racional, nós temos que servir a Deus em espírito, né? Latreuo nos constituiu, em Apocalipse ele nos constitui o quê? Você lembra? Reino e sacerdotes para latreuo. Justamente o que eles estão fazendo. A função, então, é um termo usado para o serviço sacerdotal, tanto no Antigo Testamento como no Novo. É o que eles estão fazendo, é um serviço sacerdotal. O que eu falei que Adão e Eva fariam no jardim? Um serviço sacerdotal no templo que ele plantou na terra. Não era um serviço qualquer, era um serviço sacerdotal. Porque eles faziam algo, cultivavam algo, um lugar que Deus iria descer. Deus desce aonde? Na onde Ele tem o seu templo. A terra seria o templo de Deus, se o jardim crescesse. Você já fez esse exercício de imaginação? Se Adão não tivesse pecado, e ele cultivasse o jardim, o jardim chega, né, o Ramalho que sabe cultivar aí tudo. Imagine, Ramalho, o jardim cuidadinho, aí ele começa a plantar o jardim, ele começa a pisar para fora do jardim e começa a nascer fruta, árvores, de novo. Está tudo cuidadinho, aí eles iam ter filhos, não iam ter filhos? Aí os filhos iam nascer e os filhos iam para fora do jardim e o jardim ia crescendo. Aquele lugar onde Deus vinha não era em toda a terra, era só no jardim. O jardim ia crescer e encher toda a terra. Por isso que os profetas falam, a glória de Deus encherá toda a terra. Era para eles cultivarem e desenvolverem o jardim. E aquela estrutura sagrada, com o crescimento da humanidade dentro do jardim, chega uma hora que não cabia mais gente ali dentro. Eles iam ter que
que estendeu o jardim para fora. E o reino de Deus ia encher a terra, com seres humanos à imagem de Deus, com um lugar sagrado. O que eu estou dizendo, você percebe o projeto original de Deus? Deus retoma esse projeto em Apocalipse, como cumprindo tudo isso, de uma forma muito, muito bela, né? E a pergunta é, aqui está falando que faz isso no santuário, então vai ter templo no céu? Vamos ver o que fala aqui, para a gente tentar resolver esse assunto. Essa adoração aqui ocorre onde? No santuário. Vamos comparar aqui, abra aí em Apocalipse, se o Davi puder aí ajudar, Davi, Apocalipse 22, vai um pouquinho para frente. Versículo, deixa eu ler aqui do 3 em diante, que aqui eu vou cutucar vocês um pouquinho, né? Mais uma coisa aqui, presta atenção. Leia o texto e faça interpretação de texto. Tira da sua cabeça a teologia que você já sabe. Leia o texto e deixa o texto falar com você. O que está escrito? Interpretação de texto. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, um rio da água da vida, clarinho, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, lá daquele ambiente. Versículo 1, Davi, versículo 1. Agora versículo 2. No meio da rua principal da cidade. Então, o trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Olha a árvore da vida, perdida lá no Éden. Certo? Que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para quê? Então, o texto está falando? Que tem uma cidade, tem uma rua, o trono está no meio da rua, da cidade, um rio que flui desse trono, de cada lado uma árvore que dá fruto. 12 frutos. Essas folhas aí, essas folhas da árvore, elas vão servir para curar as nações. Preste atenção. Quer dizer que existem nações. Nações corrompidas, deturpadas, feridas, amaldiçoadas ainda, que precisam ser curadas. Alguém te falou isso um dia? Que o Evangelho vai curar as nações? Não é só a Nova Jerusalém, isso aqui ele está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem o potencial nela de curar as nações. O que mais está falando aí? Já não haverá maldição nenhuma. Se ele está falando aqui, as folhas da árvore servem para curar a cura das nações, e não haverá maldição nenhuma, subentende-se que aonde? Nas nações, em toda a terra. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, seus servos o servirão. O que eles estão fazendo lá? Servindo a Deus. Então, olha lá, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, não está nas nações, está na cidade. E na cidade estão algumas pessoas que foram incumbidas de servi-lo diante do trono. Então quer dizer, e o povo que está nas nações? Não estão na cidade. Porque tem gente nas nações sendo curados. As nações estão sendo curadas. E aí ele diz, não haverá maldição nenhuma mais. O trono está na cidade e seus servos o servirão. Esses servos que estão servindo, verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras.
O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E aí, em versículo 7, eis que venho em breve. E ele continua aqui. Tem muita coisa bonita, nós vamos estudar tudo isso para frente, né? Mas aqui o que eu quero destacar no versículo 3, que é justamente, eles estão fazendo o quê? Servindo aquele que está no trono. Exatamente o que está acontecendo agora. Tá? Então, a pergunta que eu fiz é, tem um templo, né, celestial aqui? Vamos lá, vamos tentar ver o que Apocalipse nos fala. Essa é a segunda vez que a palavra templo, no grego, naos, né? Gente, que dificuldade que está hoje aqui para eu... É usada no livro. E introduz a ideia de um templo celestial. Vamos ler, vai lá. Abra comigo aí em Apocalipse 3:12. Vamos passear aqui nos textos. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Lembra que a gente já leu isso? Tá. Apocalipse 11. 19. 11:19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança, da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 14:15. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. 17. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Apocalipse 15, versículo 5. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, tinham cinturões de ouro ao redor do peito. 8. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 16, versículo 1 e 17. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E no 17, o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz. Eu li todos os textos que falam de santuário, santuário do céu, anjo saiu do santuário, né, do santuário. A pergunta que eu fiz é, esse santuário, ele é literal ou não? Vai ter um templo ou não? Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo, em Apocalipse 21, olha o que diz. Não pode ter contradição. Então, o que está acontecendo aqui? 21. No final de tudo, né? Ele diz o quê? Ele está falando da cidade ali. E ele diz, não vi o quê? 21, 22, perdão. Apocalipse 21, 22. Nela não vi templo algum. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então aquele santuário provavelmente não é um templo físico, literal. Está falando justamente do ambiente da habitação de Deus. Não vai ter templo. Tá? É um sentido metafórico do santuário, da presença de Deus, do trono, do ambiente onde Deus habita, saiu, né? Do lugar onde Deus está ali morando, na sua casa, no lugar onde Ele está, saiu. Então é metafórico, porque no final diz que não vai haver templo. Porque quem é o templo no final? O próprio Deus e o Cordeiro são o lugar onde nós vamos estar habitados. Essa é uma linguagem muito bonita em Éfeso. Vocês estão em Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo Jesus. E nós estamos sendo o próprio templo dele como pedras vivas. Habitaremos nele e ele habitará no meio
de nós. Olha que coisa extraordinária, né? Para você ver como que o livro tem que ser lido de uma forma que nada se contradiga. Então, lendo, a gente vai, né, entendendo aí. A ideia de um templo celestial, ela também já tinha lá atrás, gente, lá no Antigo Testamento, né? O Salmo diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Então existia, né, essa questão de um templo celestial, tá certo? E vai haver, só não é do jeito que a gente acha, né? Quando a gente fala templo, a gente acha que tem uma construção, né? E não é. Justamente é um templo muito semelhante ao que Deus queria fazer no Éden. É um lugar, um espaço onde Ele está no meio do seu povo habitando. E nós habitando nele. Esse é o templo. Era para ser um templo cósmico, né? Um templo eterno. No Novo Testamento, a função cultual do templo, ela foi substituída, né? Primeiro pelo sangue de Jesus e depois pela igreja como comunidade adoradora, né? Então o sangue de Jesus deu acesso a gente ao templo eterno, não deu? O Santo dos Santos. E a igreja, a comunidade se torna templo, onde Deus habita no meio de nós. O livro de Apocalipse eleva essa visão a um novo patamar, com seu conceito de templo ideal, né? No céu, onde Deus habita entre os santos ressurretos. Deus habitará entre nós e nós habitaremos nele, né? Essa é uma beleza aí. Gente, para a gente terminar por hoje, última questão aqui, em terceiro lugar, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Então, essa imagem, de novo, né, de habitação. Deus está vindo até nós. Você percebe? Você percebe que nós temos uma linguagem, Apocalipse ela faz uma linguagem inversa daquilo que a gente está acostumado a falar. Né? A nossa sensação de pregação é sempre assim: Deus vai te levar para o céu. Deus vai te levar para o céu. E aqui, o movimento é o contrário. Deus está vindo, habitando entre nós. Deus está tabernaculando. Deus está colocando a sua morada no nosso meio. Esse é um movimento ao contrário. Porque céu, é verdade, nós vamos morar no céu. Porque céu é justamente o lugar onde Deus habita. Então, se Deus vier para cá, aqui é o céu. Não interessa, o céu é o lugar onde está o trono de Deus. Se Ele estabelece o céu dele em qualquer lugar da terra, do cosmos, o céu é ali. Por isso que é uma resposta de Deus à oração de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deus em Apocalipse responde essa oração de Jesus. Eu estou fazendo com que a mesma vontade minha perfeita do céu esteja na terra. Eu estou unindo o céu com a terra. Eu estou fazendo uma conexão que eu sempre quis. Quando eu descia no jardim, o jardim era a conexão do céu na terra. O tabernáculo era a conexão do céu na terra. Jesus é o verbo encarnado, a conexão de Deus na terra. A igreja é a conexão de Deus na terra. E o final de tudo é a conexão de Deus com a terra. Tá? Então, isso é muito interessante, é muito importante a gente entender, né, essa questão. Aqui, só para eu fazer esse desfecho aqui, eu sei que o horário já deu, né? Só que para não voltar isso a semana que vem, vocês me permitem, só para eu fechar mais um pouquinho hoje? Só para você ver como que é importante essa questão da habitação de Deus, tá? Eu não preciso abrir por enquanto. Ó, Êxodo 25:8 diz assim: olha o que Deus fala: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Êxodo 25:8. Essa ideia de Deus habitando entre seu povo, então, se torna a base do conceito da glória de Deus no meio do povo. Aí eu vou ler alguns versículos agora, para a gente ver como isso é importante em toda a Bíblia. Êxodo 29:45, Davi. Êxodo 29:45. O que diz aí? E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus.
Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 25, Êxodo 29, Jardim do Éden, Deus desce, mostrando o desejo dele de estar entre aqueles que ele criou. Tem mais versículo? Tem. Abra lá em Levítico 26. Eu não sei aonde a igreja se perdeu, né, para não entender essas coisas depois, né? Agora que muitos teólogos estão voltando a entender, lê a Bíblia de novo, do jeito que ela é, né? Olha só em Levítico 26, 11, o que Deus fala? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, do jeito que ele fazia no jardim. Você vê que Deus não mudou o propósito? Eu quero estar entre vocês, morando no meio, andando no meio de vocês. E vocês serão o meu povo. Desse jeito, vocês vão ser meu povo. Tem mais aí? Vamos lá. Deuteronômio 12. Versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. 11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu ordenar: holocausto, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais e tudo o que tiveram prometido em voto ao Senhor. Nós sabemos que Deus não ia morar nesse templo. Isso era um tipo. Tanto é que Estevão fala: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o desejo de habitar entre o povo não mudou. Essa que é a grande questão que Apocalipse vai nos mostrar, né? E Zacarias ainda, capítulo 2, versículo 10. Zacarias 2, versículo 10, diz assim: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. E exatamente a Sião, a nova Jerusalém, que vai ser a habitação dele, em Apocalipse. Só que não é essa Sião da terra, é a Sião celestial. E Zacarias capítulo 8, versículo 3, assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado monte sagrado. O problema é a interpretação literal, porque todo mundo acha que vai ser Jerusalém, Jerusalém terrena, e não vai. A Jerusalém que está vindo do céu é a Jerusalém que ele vai morar. É essa Jerusalém, né, que Apocalipse vai nos mostrar, tá bom? Então, deu para entender aqui que a morada de Deus, né? Em Jesus, Deus habitou entre nós. Como que Jesus chama mesmo? Fala comigo. Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Tudo é Deus vindo, habitando, no meio, andando. O nome de Jesus é Deus conosco. Tá? E aí teria aqui outros textos, mas encerrando aqui por hoje, por causa do tempo. Tá? Em Ezequiel fala que ele ia colocar o seu santuário no meio deles também. A mesma coisa. E Apocalipse encerra-se assim. E gente, Apocalipse encerra de um jeito maravilhoso, né? Vamos ler para a gente encerrar aqui. Porque depois de tudo que a gente leu, qual que você acha que é a expectativa que ele está criando? Eu quero habitar com vocês. Né? Aí Apocalipse termina aqui de um jeito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Versículo 21, Apocalipse 21. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Gente, olha o grito, né?
Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Parece aqui assim, como um suspiro, como se assim, chegou o que sempre Deus queria. Até que enfim, eis, eis agora, o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Meu irmão, toda a profecia da Bíblia inteira está se cumprindo aqui. Desde o Éden. Imagine a alegria aqui no céu disso. Aí tudo que está escrito lá que a gente leu: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava no trono fala o quê? Eis que faço novas todas as coisas. Meu irmão, é essa a esperança. Nova terra, novo céu, sem sofrimento, desfrutando da criação recriada, novo corpo eterno, ressuscitado. Gente, é muita coisa boa que a gente não tem nem ideia do que nós vamos viver. Todos os nossos anseios, desejos vão ser satisfeitos plenamente. Essa insatisfação humana que a gente tem, quer tudo e não tem nada, e quando tem, continua sem ter. Não é? Sempre insatisfeito porque não temos o que devemos ter, o próprio Deus, que vai satisfazer toda a nossa existência na eternidade. Isso é salvação, isso é evangelho, gente. Essa é a boa notícia. O reino começou, o reino do nosso Cristo, do nosso Messias.